A paz e alegria, queridos irmãos. Hoje estamos chegando até vocês aqui com mais um tema. E hoje nós vamos começar a falar sobre o sacramento da confissão. Da confissão. Nós sabemos o quanto é fundamental esse sacramento na vida cristã. Mas hoje, em modo especial, nesse primeiro tema, nessa primeira reflexão, nós gostaríamos de falar o porquê é necessário confessar com o Padre e não diretamente com Deus. Sobretudo se em nosso meio tem irmãos que vêm de denominações protestantes, que não têm esse hábito da confissão sacramental com o sacerdote, que não acredita piamente que o sacerdote, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele age na pessoa do Cristo para perdoar os pecados. Então, por que é necessário confessar com o Padre e não diretamente com Deus? Será que os padres têm realmente o poder de perdoar os pecados? Então é em cima dessas perguntas, que nós vamos discorrer o nosso primeiro tema. Bom, irmãos, para a gente começar o nosso tema, nós queremos começar à luz da Palavra de Deus, a partir da Palavra de Deus. Só para que vocês saibam, nós vamos começar a partir do Antigo Testamento, que prepara e que é uma introdução àquilo que é o sacramento da confissão. Ok? Então nós já vamos ver esse hábito, nós já vamos ver como nós podemos dizer, esse indício já da confissão no Antigo Testamento. E eu gostaria muito, tudo que eu vou fazer aqui com vocês, dentro dos slides, está o texto da Bíblia Jerusalém, da Bíblia Católica, Apostólica Romana, mas eu também trouxe aqui uma Bíblia protestante, uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma Bíblia jovem, uma Bíblia na linguagem de hoje, que é uma Bíblia protestante, é a única Bíblia que eu achei. E eu queria que a gente pudesse ler também na Bíblia protestante, evangélica, porque senão pode parecer que é uma coisa só de católico, mas é uma coisa bíblica, é uma coisa que está na Bíblia, na Palavra de Deus. O sacramento da confissão à luz da Palavra de Deus. Então, desde o Antigo Testamento é prefigurado o sacramento da confissão, assim como nós acabamos de dizer. Vamos ler aqui o primeiro texto bíblico que diz: fala aos israelitas, se um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende o Senhor, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor de que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Então aqui fica claro, confessará o pecado cometido. Aqui não tem sombra de dúvidas, esse já é uma prefiguração da confissão. Está lá em Números, no capítulo 5, dos versículos de 6 a 7. E na Bíblia protestante está escrito assim: terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais 1/5 para a pessoa que foi prejudicada. Então, no versículo 7 aqui, do capítulo 5 de Números, na Bíblia protestante, como eu falei, está escrito: terá de confessar o pecado. Então, dá para perceber que não é uma coisa que está só na Bíblia católica, mas também na Bíblia protestante. Bom, irmãos, vamos continuar aqui dando mais um passo. Um outro texto bíblico diz assim: no 24º dia desse mês, os filhos de Israel, revestidos de pano de saco e com a cabeça coberta de pó, reuniram-se para um jejum. A linhagem de Israel separou-se de todas as pessoas de origem estrangeira, de pé confessaram seus pecados. Ou seja, uma prática pública, Aqui você já entende, mas por que não confessa só com Deus? Por que não vai só com o Senhor? Então essa necessidade de se vestir de saco, quando a pessoa se vestia de saco, já era prefigurado, já se entendia que aquela pessoa era uma pessoa penitente, ela já estava fazendo um ato de reparação pelos seus pecados. E depois ela era obrigada a confessar os seus pecados publicamente, de pé, cada um no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante
a quarta parte do dia. Durante outro quarto dia, confessavam os seus pecados e se prostravam diante do Senhor, seu Deus. Então essa passagem está em Neemias, no capítulo 9, dos versículos de 1 a 3. Bom, na Bíblia evangélica, aqui está escrito: então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Né? E depois aqui no versículo 3, e nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Amém, irmãos? Então, também aqui na Bíblia evangélica tem esse texto, sempre uma prefiguração daquilo que é o sacramento da confissão. Vamos dando um passo por vez e vocês vão perceber que vocês vão conseguir entender aonde nós vamos chegar. Eu até convido a vocês, irmãos, conforme nós vamos passando os textos bíblicos, para você ir anotando, para depois retomar, fazer um estudo por conta. Eu acho que é uma coisa também muito importante e interessante. Vamos lá, mais um passinho. Em Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém compaixão. Aqui na Bíblia evangélica também está escrito: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Né? Não somente uma confissão a Deus, mas uma confissão pública, né? Como nós já vimos, como nós já estamos vendo também nas outras passagens bíblicas. Vamos dar mais um passo, irmãos. Um outro versículo bíblico que nós vamos ler é Eclesiástico, capítulo 4, versículo 31. Esse texto ele não se encontra na Bíblia evangélica, ele faz parte dos livros, dos 7 livros retirados deuterocanônicos, chamados deuterocanônicos, e por isso não se encontram na Bíblia evangélica, que mais para frente também nós vamos poder estudar, aprofundar isso que nós estamos falando. E lá está escrito assim: não te envergonhes de confessar teus pecados. Amém, irmãos? Bom, irmãos, até aqui pegamos aqui alguns textos bíblicos do Antigo Testamento que prefiguram, que são um caminho. Vocês sabem muito bem que o Antigo Testamento ele precisa ser lido à luz de Cristo. Claramente, se não existisse Cristo, se não existisse o nosso Senhor Jesus que instituiu esse sacramento da confissão, essas palavras por si só não demonstra como sacramento essa confissão, mas já era uma prática dos antigos, confessar os pecados com as autoridades, com os sacerdotes da época. Né? Então é importante entender isso. E agora nós vamos dar mais um passo. E esse passo mediático, nós vamos falar agora exatamente de São João Batista, que ele é o profeta da transição, né? Do Antigo ao Novo Testamento. Ele veio preparar o caminho do Senhor, mostrando a necessidade da confissão. Né? Vocês sabem muito bem quanto São João Batista preparava as pessoas pedindo, né? Ele batizava, ele fazia um batismo para o arrependimento, para a purificação dos pecados, para preparar os corações. Preparar o caminho significa preparar os corações, as pessoas para receber aquele que, quando viesse, vos batizaria com fogo, com o Espírito Santo de Deus. Né? Então é um batismo de conversão, um batismo da purificação dos pecados. Como nós lemos aí em Mateus, no capítulo 3, nos versículos 6, eram batizados no Rio Jordão, confessando os pecados. Mateus capítulo 3, versículo 6. Eu queria também ler aqui na Bíblia evangélica protestante, que diz assim: eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Percebe que antes de serem batizados, eles confessavam, eles falavam os pecados. Então é importante
entender isso, né? Que João Batista ele esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Essa era a função de São João Batista. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5. E aqui na Bíblia Evangélica Protestante está escrito, né? Eles confessavam, lá no versículo 5, eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. É um evangelho paralelo àquele que nós acabamos de ler de São Mateus. Bom, irmãos, nós aqui até chegamos e gostaria de deixar bem claro para vocês que tudo que estamos refletindo até então ainda não é propriamente, né, a confissão sacramental, mas é uma condução a ela está nos conduzindo a ela. E o que meditamos até então é um ato penitencial em vista dos méritos de Cristo, em vista da sua encarnação, morte e ressurreição. Por que estou dizendo isso? Porque tudo o que falamos até então vem antes de Cristo, né? Até mesmo a penitência que as pessoas faziam, até mesmo a confissão que as pessoas faziam no Rio Jordão para São João Batista, ela prepara a vinda do Cristo. E se nós olhamos que o Primeiro Testamento, chamado Antigo Testamento, ele prepara a vinda do Cristo, nós podemos dizer que até mesmo aqueles atos acontecidos há 600 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, ele é uma preparação a isso, a este grande sacramento que nós recebemos de grande valor, que é o sacramento da confissão. Amém, irmãos? Vamos dar mais um passo diante dessa meditação que nós estamos fazendo. E tudo isso que nós falamos até então é em vista realmente do sacramento que Cristo haveria de instituir. Bom, irmãos, antes de nós entrarmos propriamente naquilo que é o sacramento, a instituição do sacramento, nós gostaríamos de fazer um passeio bíblico para que nós entendamos da onde vem esse poder que Deus dá aos apóstolos, aqueles que têm o sacramento da ordem, aqueles que têm a autoridade de fazer isso. Então, eu gostaria que você prestasse atenção, que Cristo, antes de mais nada, ele promete a Pedro o poder de perdoar os pecados. Isso é uma promessa dada ao Cristo, e nós vamos ver isso na Bíblia propriamente dito. A palavra de Deus vai dizer assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então aqui você já subentende que Cristo fez a sua igreja, ele deu esse poder a Pedro. E agora a gente vai entender bem como que é esse poder, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Deus dá esse poder, dá essa autoridade a Pedro, que tudo que ele faz aqui está feito no céu, e tudo que ele deixa de fazer aqui não é feito no céu. Então Deus confia a Pedro esta autoridade, o primeiro dos apóstolos, o chamado primeiro Papa, o pai da igreja, o vigário primeiro do Cristo nosso Senhor Jesus. Eu também gostaria de ler essa passagem na Bíblia protestante, a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, lida numa Bíblia evangélica protestante. Diz assim: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que
permitir na terra será permitido no céu. Então Deus, ele confia e dá esse poder ao apóstolo, nesse caso ao apóstolo Pedro. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora Jesus, ele faz esse mesmo mandato aos apóstolos, aos outros apóstolos, depois do discurso de como corrigir um irmão. É interessante, vou até pegar com vocês o texto completo para que vocês entendam, pelo menos dar uma pincelada nele, né? Vamos lá, irmãos, então vamos pegar o texto. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhe der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como um gentil ou publicano. E agora preste atenção, irmãos. Em verdade vos digo. Ou seja, quando nosso Senhor diz em verdade, quer dizer que é verdade mesmo. É fato concreto. Tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus Cristo dá esse poder, dá essa autoridade também aos seus apóstolos. E aqui na Bíblia Evangélica também é escrito desta mesma forma: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Bom, irmãos, nós estamos chegando naquele que é o momento ápice, o momento da instituição do sacramento da confissão. Então, até aqui nós chegamos, nós estamos entendendo, estamos fazendo um caminho, um percurso, para que possamos realmente ter claro que a confissão é algo deixado por Deus. Talvez você até fale, poxa vida, mas o padre ele é um homem, ele é um pecador como eu, mas ele age na pessoa do Cristo. Também Pedro era pecador, também os apóstolos eram pecadores, mas assim nosso Senhor quis. Assim nosso Senhor desejou, e não só esses, mas também São João Batista, o último dos profetas, aquele que liga o Antigo e o Novo Testamento, também todos os outros sacerdotes, profetas, reis, dos quais eram confessados os pecados, também eram pecadores, mas era necessário essa prática. Então, irmão, nós queremos agora ler com vocês o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo ele institui o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem
os retiverdes, ser-lhe-ão retido. Ou seja, irmãos, Deus dá esse poder aos apóstolos. Deus dá esse poder àqueles que são constituídos. E nesse momento acontece a instituição do sacramento. Isso também está escrito na Bíblia evangélica protestante, que eu vou acabar de ler, que eu vou ler aqui para vocês. Aqui na Bíblia evangélica diz assim, protestante: depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. É claro, é muito claro, irmãos. Vejam aqui o poder que nosso Senhor Jesus dá aos apóstolos de perdoarem os pecados, aqueles ministros ordenados por Ele. Aqui não há dúvida, é bem claro, a palavra de Deus ela é explícita, não tem como duvidar, não tem como achar que esse sacramento não foi desejado e foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, até aqui deu para entender o quanto é profundo, o quanto é verdadeiro esse sacramento da confissão. Mas não paramos por aqui, nós queremos agora pegar mais algumas citações bíblicas para que fique claro para nós o valor e a força desse sacramento. Preste atenção e veja aqui o que diz a segunda carta de Coríntios, irmãos. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, o ministério da confissão. Então é um ministério, é dado por Deus, pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e pondo em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores e por nosso intermédio é Deus mesmo que vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus, visto que somos colaboradores com Ele. Exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão, ou seja, que não recebais o sacramento, o perdão dos pecados de maneira leviana, ou seja, levar esse sacramento a sério. Está aí na passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 20, e depois capítulo 6, nos versículos 1. Bom, irmãos, gostaria de ler mais um texto, que também está no Novo Testamento, é a carta de São Tiago, que diz assim: alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros. E a palavra presbítero significa padre. Eu sou um presbítero, né? Que traduzindo é uma palavra grega que significa ancião, aquele que tem o dom do discernimento, de conduzir, de ensinar e age na pessoa de Cristo. Então, alguém dentre vós está doente, mandai chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Aqui mostra o sacramento da unção dos enfermos. Nós não queremos dar um enfoque nesse sacramento, mas aqui se apoia também o sacramento da unção dos enfermos, que é claro e é dado por Deus. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. Se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Entende? Aqui é claro o poder da unção, do óleo. E se ele tiver pecado, cometido pecado, eles lhe serão perdoados. Claramente, quando um padre ele vai fazer uma unção dos enfermos, se a pessoa realmente está em coma, não pode falar, não tem como ela confessar os pecados, ele dá a unção crendo que nosso Senhor pode perdoar os pecados. Mas se essa pessoa tem condições de confessar os pecados, então ela faz o sacramento da confissão e depois recebe a unção, né?
E você vê aqui que o presbítero, ele tem o poder, né? Se tiver cometido pecado, estes lhe serão perdoados. Ele age na pessoa do Cristo. Como é forte, como é bonito e como é contundente essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu gostaria de ler também na Bíblia protestante, então Tiago 5, versículos 14 e 15. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja. Aqui também fala do presbítero. Para que façam oração e ponham o azeite, o óleo, na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Então é claro, aqui também a ação de Deus, o poder de Deus. Ela não é propriamente voltada à confissão, mas é para deixar claro o poder que Deus dá a um sacerdote, a um presbítero, aos padres, aos bispos, aos ministros ordenados. Como eu já expliquei, se uma pessoa doente vai receber a unção e pode confessar, ela faz isso por primeiro. Bom, irmãos, nós até então comentamos a respeito da palavra de Deus, mas nós gostaríamos também de colocar alguns textos que são da antiguidade, desde o primeiro século da igreja. O primeiro catecismo dos cristãos foi a Didaquê, que é o catecismo dos primeiros cristãos. E lá na Didaquê mostra claramente essa prática da confissão dos primeiros cristãos, para deixar bem claro que essa é uma tradição que vem lá do começo. E olha o que diz: reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei, que é a celebração eucarística, depois de haveres confessado vossos pecados. Então, confessai vossos pecados para se reunir na fração do pão, para celebrar a Eucaristia, que é uma prática que nós fazemos até então, para que vosso sacrifício seja puro. Esse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos unimos a Ele. E está na Didaquê, no capítulo 14, no ponto 1. Depois gostaria de trazer aqui uma frase, uma prática, que é do 3º século, 4º século, depois de Cristo, que Santo Ambrósio fala. Ele fala assim: porém Deus não faz distinção. Ele prometeu sua misericórdia a todos e deu permissão de perdoar a seus sacerdotes sem uma única exceção. Ou seja, desde lá de trás é uma prática que é feita, que é colocada, que é usada. Então não tenhais medo de confessar os vossos pecados. Deus deixou, eu acho que fica mais do que claro que Deus deixou essa prática aos bispos, aos sacerdotes. Portanto, não tenhamos medo. Deus age através de um padre. O padre tem o poder em nome de Jesus. Na verdade, o poder não é dele, o poder é de Jesus. O padre ele só age na pessoa de Jesus. Ele age em persona Christi, o Cristo cabeça, o Cristo que perdoa, o Cristo que tem a capacidade de redimir, o Cristo que é o dispensador das suas infinitas e maravilhosas misericórdias. Nós falamos agora de Santo Ambrósio, mas gostaríamos também de falar, irmãos, que no século IV, São Basílio também disse: a confissão dos pecados deve ser concedida àqueles a quem a distribuição dos sacramentos de Deus foi confiada. Também isso desde os primeiros tempos da igreja. Como é forte, irmão. Depois São Crisóstomo, no V século da igreja, ele escreve assim: os padres receberam um poder que Deus não concedeu aos anjos nem aos arcanjos. Eles foram habilitados a perdoar os nossos pecados. Isso já no V século da era cristã. E para concluir, meus irmãos, eu queria ler um trecho desse livro do Scott Hahn, que ele era um protestante, um pastor evangélico que se converteu nos Estados Unidos à fé católica
Ele tem um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, que conta perfeitamente o seu testemunho, foi impactado com a Santa Missa, e ele escreveu esse livro, Senhor, tende piedade, o poder de cura da confissão. E é muito forte, muito bonito. Eu gostaria de concluir essa primeira parte a partir desses textos, também esses textos que eu falei de São João Crisóstomo, São Basílio, Santo Ambrósio, foram tirados do livro dele. E ele diz assim, para concluir esse momento: somente Deus possui o poder sobrenatural de fazer milagres, mas ele quis contar com alguns de seus ministros para operar milagres por ele, como Moisés, que fez coisas que nenhum ser humano poderia fazer por si mesmo. Deus usa as criaturas humanas porque é assim que ele é glorificado, elevando-as como um bom pai cria seus filhos. Então, se vemos os padres fazendo coisas que somente Deus pode fazer, isso não é uma prova de que tais padres estejam difamando a Deus, mas isso é uma prova de que Deus está agindo como nosso Pai, exatamente como Ele nos prometeu. Além do mais, Ele está fazendo isso por intermédio do que sempre nos prometeu, através de uma aliança, de um juramento, de um vínculo familiar, de uma bênção. Bom, irmãos, espero que esse tema possa ter iluminado a cada um de vocês sobre o poder da confissão, sobre aquilo que nosso Senhor deixou para nós, que Deus instituiu verdadeiramente os seus ministros para esse sacramento. Por isso não tenhamos medo de ir a um padre e confessarmos os nossos pecados. Por mais que o padre seja pecador, assim como eu sou pecador, assim como eu também me confesso, né? Até o Papa Francisco confessa a cada 15 dias, ele já falou isso publicamente. Nós na Missão Belém temos o hábito de confessar pelo menos uma vez por mês. E se temos necessidade de confessarmos, nós também confessamos outras vezes. Eu mesmo tenho a prática de confessar às vezes 2 ou 3 vezes dentro do mês. Então não é desmérito, é uma necessidade. Nós também temos essa necessidade. E quando eu estou ali no confessionário como sacerdote, esperando o penitente que está entrando, não sou eu, mas é nosso Senhor que age em mim e age em qualquer outro sacerdote. E é Ele que perdoa os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Espero que essa primeira colocação tenha ajudado a você a esclarecer sobre esta questão. Até mais.